Olá, vamos falar sobre treinamento funcional com Luigi Marino Neto, especialista em fisiologia do exercício e professor do Estúdio de Treinamento Funcional da Central de Cursos da Universidade Gama Filho. Olá, professor, tudo bem? Olá, tudo bem, Betiara. Muito obrigada pela sua presença. E, professor, o que é o treinamento funcional e do que ele é composto? Qual o princípio básico do treinamento? Bom, o treinamento funcional é um treino no qual a gente prioriza ou dá mais atenção aos movimentos funcionais básicos do corpo humano, como caminhar, flexionar, agachar, estender, rotacionar. Então a gente procura sempre estabelecer que esses padrões de movimentos fundamentais estejam bem manifestados, né, pela pessoa que está praticando. E nisso, assim, quais seriam de fato os movimentos que são compostos por esse treinamento? Por exemplo, a gente sempre faz uma avaliação inicial, né, do aluno e a gente tenta identificar os pontos no qual ele tem mais dificuldade ou ele tem mais necessidades em estar treinando. Por exemplo, muitas pessoas, quando a gente faz uma análise da marcha, né, tem dificuldades ao caminhar ou tem um caminhar que não está dentro do que a gente consideraria ideal. Pessoas que têm dificuldade devido até a algumas descompensações posturais, de ficar muito tempo sentado, então que tem dificuldades na extensão. Então a gente tenta estabelecer o que seria ideal para cada um. Porém, os movimentos fundamentais são sempre aqueles no qual fazem parte do processo de desenvolvimento humano, né? Então, desde o início, a gente começa a engatinhar e passa a caminhar, depois passa a fazer atividades mais complexas como correr, saltar, equilibrar, né? De maneira estática e dinâmica. Então, tudo que engloba esses movimentos é tudo aquilo que a gente vai trabalhar dentro do treinamento funcional. Mas, professor, por exemplo, de acordo com cada atividade, se uma pessoa ela trabalha horas sentadas, você vai focar nisso, por exemplo, para ver de que forma que ela pode trabalhar essa questão da postura, do alinhamento da coluna? Existe isso? O treinamento é focado de acordo com cada atividade que a pessoa realiza? Sim, porque a gente tem, por exemplo, pessoas que ficam muito tempo sentadas, a gente tem esportistas como um tenista, que tem descompensações no lado dominante, no qual ele pratica o esporte. Então, eu acho que quando você consegue fazer uma boa avaliação, o treino ele fica muito mais direcionado para realmente as necessidades de cada cliente ou cada aluno. Então, a gente consegue usar o treinamento funcional para diversos públicos, né? Seja ele um esportista, seja ele uma pessoa que realmente faz duas vezes por semana, meia hora que seja. E, professor, quais os benefícios o senhor aponta dessa atividade? O que vai trazer de bom para o corpo e para a mente de quem se coloca a fazer o treinamento funcional? Primeiramente, o efeito sobre a postura, né? Uma pessoa que tem uma postura adequada, ela está muito mais apta a realizar qualquer atividade a qualquer momento. E a pessoa mais apta a realizar as atividades, livre de dor, livre de qualquer incômodo que possa ser, ela tem menos restrições com si própria. Então, a própria autoestima melhora, né? A própria vontade de praticar outras atividades, praticar um esporte, né? De realmente fazer atividades de lazer aos finais de semana. Então, a pessoa que está mais apta, né, a fazer isso livre de qualquer restrição, com certeza isso gera nela um outro comportamento, né? um outro estilo de vida. Assim, mas qualquer pessoa pode fazer? Uma pessoa obesa, uma pessoa cardiopata, ela pode fazer o treinamento funcional? Sim, com certeza. Na verdade, a gente vai adequar, né, à aptidão física dela, mas com certeza ela pode fazer sem problema nenhum. Não tem restrição, então? Nenhuma restrição. Professor, no caso, o Estúdio de Treinamento Funcional é um programa que consiste na parceria entre o CORE 360 e a Gama Filho. Então, de que forma essa parceria ela vai contribuir para alinhar teoria e prática para os alunos? Sim, porque os alunos eles têm já, nos nossos programas do CORE 360, toda a fundamentação teórica, né, nos cursos que a gente oferece. E muitos alunos, a gente percebeu que sentem falta desse embasamento mais prático, né, no qual eles vão conseguir ter mais vivências daquilo que é o treinamento funcional. Então, no estúdio de treinamento funcional, a gente consegue dar para eles essa experiência prática, vamos dizer assim. Então, eles vão aprender enquanto treinam. Eles vão ser submetidos a programas de treino, a atividades, exercícios.
tarefas no qual eles ainda já têm um embasamento teórico, mas na prática vão conseguir unir essas informações, né? Então a gente divide esse curso, o curso tem uma duração total de 16 horas e a gente divide esse curso em 8 sessões de 2 horas, né, de prática. E em cada sessão de 2 horas a gente vai fazer um misto de prática com uma fundamentação teórica daquilo que ele está fazendo, mas realmente conseguir com que ele saia dessas 2 horas com efeito de treino, que é a mesma dificuldade que o aluno dele pode sentir, né? Então, ele sentindo isso no próprio corpo, né, ele vai conseguir entender mais aquilo que o aluno pode estar sendo submetido nos programas que ele vai fazer, que ele vai escrever. Professor, muito obrigada pela sua entrevista, muito obrigada pela sua colaboração com relação ao tema. Você tem alguma consideração final da nossa entrevista? Sim, para dizer que o treinamento funcional é um treinamento voltado a todos, né? Então não tem restrição nenhuma em relação à idade ou aptidão física. Óbvio que isso vai ser sempre voltado vai ser sempre individualizado, então a gente tenta ter algo sempre para qualquer uma das necessidades. Deixar aberto o e-mail do Core 360, que é o www.core360.com.br, e lá tem todas as informações com relação aos cursos que a gente oferece aos finais de semana e os cursos aqui dentro da Gama Filho também. Professor, muito obrigada pelo esclarecimento e a nossa entrevista se encerra e até a próxima. Obrigado. Obrigada, professor.